queridos. Que alegria podermos estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus e aqui poder falar um pouco sobre a palavra do Senhor, a qual tem nos guiado, nos direcionado e tem aberto os nossos olhos espirituais. É através dela que nós encontramos vida, né? E vida em abundância. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, no livro de Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 12. Obrigado, querido. Aleluia. Bendito seja Deus. Já queremos dar aqui as boas-vindas aos nossos pastores que chegaram de viagem. Graças a Deus fizeram uma boa viagem, né? Uma excelente viagem. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Gedaías, pastora Cirleide. Juntamente com eles foram ali um casal abençoado, Josafá e Diane, né? Glória a Deus por isso. Que pena que só foram eles, né? Poderiam ir mais, né? Mas quem sabe próximo ano, né, pastor Gedaías? A gente precisa ir, querido, naquele lugar conhecer. É impossível voltar do mesmo jeito, né? Pelo menos, talvez, eu estava meditando, talvez a gente não consiga colocar tudo em prática, mas eu diria a principal acontece nas nossas vidas, que é a mudança na nossa mente, a nossa visão. A gente tem uma visão de reino, querido, mais apurada. Eu digo para os irmãos com toda a convicção. Aleluia. Pastor Vicente sabe o que é isso, né? Mas louvado seja Deus por isso. Todo começo tem os seus desafios. E eu sei que a nossa igreja já é uma igreja abençoada, próspera, e vai continuar crescendo em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 14. Eu não quero me estender muito. Capítulo 14, versículo de número 12, diz assim: Dai-me, pois, a região montanhosa daquela ocasião, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os filhos de Anaquins lá viviam com suas famílias, ou vivia com as suas cidades grandes e fortificadas, mas o Senhor esteve comigo. Perdão, queridos, deixa eu voltar aqui, vamos ler de novo. A minha vista está um pouquinho ruim, ainda é porque eu aumentei aqui Diz assim: Dai-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os filhos de Anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Amém? Queridos, eu vou tentar resumir essa história, porém nós temos que voltar um pouco no passado. E eu quero lhe dizer que nós estamos diante de uma história bastante relevante. História essa que nós extraímos lições que irá nos edificar, que irá nos fortalecer. Uma história de esperança, uma história que nos motiva a continuar crendo no Senhor. Para que as coisas, na verdade, se cumpram nas nossas vidas, querido,
existe um segredo muito grande. É uma frase tão pequena, uma palavra tão pequena, mas é tão forte e tão necessária nesses últimos dias. Nós precisamos crer e guardar essa promessa nas nossas vidas. A Bíblia Sagrada, querido, ela vai nos relatar uma história do povo de Israel, desde o início. O Senhor, ele fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando chega em Jacó, o penúltimo filho de Jacó, que se chama José, a palavra do Senhor vai dizer isso. A Bíblia vai dizer uma história, um processo que nós conhecemos. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, né, a uns ismaelitas, e ele chega até o palácio, até Potifar, e tem todo um processo. Na verdade, deixa eu resumir, porque o tempo voa. E José se torna governador do Egito. E a Bíblia diz que houve ali 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E a Bíblia vai dizer também que nessa escassez, os seus irmãos saem de Canaã e vão até o Egito procurar comida. Quando chegam lá, José se dá a conhecer os seus irmãos, né? E ele manda chamar toda a sua família. Disse: olha, vocês vão até o meu pai, diga que eu estou vivo, o meu pai Jacó, e traga toda a família. Faraó concordou com a ideia, e ele diz mais, Faraó disse: olha, José, o melhor dessa terra, dá aos teus pais, dá aos teus parentes. E querido, vieram 80 pessoas. Imagina só, uma escassez na que se encontrava o Egito, mais 80 famílias, 80 pessoas. Eles estavam debaixo ali da tutela de Faraó. Na verdade, José era o governador, mas o chefe, o maioral, era Faraó, e ele queria muito bem a José. E a Bíblia vai dizer, querido, que ao passar do tempo, o que foi que aconteceu? José morre. José morreu, e em seguida Faraó também morre, mas a família de José continuaram ali. Surgiu outro Faraó, e a palavra do Senhor vai dizer, não eu, mas a palavra do Senhor vai dizer, que Faraó se assustou, ficou assustado com o crescimento do povo de Israel, ficou assustado com a inteligência e com a capacidade do povo de Israel. E ele começou a maquinar algo contra o povo de Israel. E disse: nós temos que torturar, nós temos que maltratar eles. Mas quanto mais o povo era maltratado, mais o povo crescia. A palavra do Senhor vai dizer isso. E ele não se conforma com isso. O que foi que Faraó fez? Mandou chamar as parteiras e mandou matar todas as crianças. A mãe de José, aliás, a mãe de Moisés, sabendo disso, né? Pegou, colocou Moisés no cesto, colocou no rio Nilo. E a filha de Faraó encontra Moisés ali no cesto, cria Moisés. A Bíblia vai dizer que ele é instruído em toda a ciência, em toda a cultura do Egito. Ele se tornou um homem muito conceituado, um homem muito intelectual. E a Bíblia vai dizer que quando ele atinge a sua idade adulta, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Aí o que foi que ele fez? Ele defende, mata o hebreu, enterra ele na areia. Poucos dias Moisés enterra o egípcio depois de ter o matado. Aí a Bíblia vai dizer que poucos dias depois estão 2 hebreus brigando. Aí Moisés vai se meter, dá uma palavra. O que é que eles dizem? Tu vai querer fazer conosco o que tu fez com o egípcio? Então ele percebeu que viram aquele crime que ele tinha cometido. Ele foge para o deserto. E a Bíblia vai dizer que Moisés, quando estava lá no deserto, o Senhor se revelou para ele numa sarça ardente. Eu estou resumindo a história para que a gente possa chegar aqui no contexto, queridos. E a Bíblia diz que quando o Senhor se revela para ele, comissiona ele, para ele ser o libertador, o legislador, foi um homem que foi escolhido para libertar o povo de Israel. E ele volta. E a Bíblia vai dizer que
ele chega para Faraó, acontece ali 10 pragas, o Senhor enviou 10 pragas, mas na última praga, Faraó liberta o povo, e nós sabemos disso, e o povo sai peregrinando pelo deserto. Na passagem do Mar Vermelho, Faraó, com o seu exército, vai atrás de Moisés, juntamente com o povo de Israel, e a Bíblia diz que, sabe o que foi que aconteceu, querido? Todos morreram afogados. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés com o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, mas quando o Faraó e seu exército passa, todos eles morrem afogados. Essa história, querido, a Bíblia vai dizer que já dura 430 anos. Foi o cativeiro do povo de Israel, passaram lá no Egito, sendo subjugado, humilhado, mas o Senhor fez uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, e essa promessa ainda estava de pé. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés reúne o povo lá no deserto e disse: olha, a promessa que Deus nos fez a Abraão, a Isaque e a Jacó ainda permanece de pé. Existe uma terra aí que nós temos que conhecer. E a Bíblia vai dizer, querido, que já não era mais 80 pessoas, mas o povo de Israel se tornou mais de 3 milhões de pessoas. Era um exército. E a Bíblia também diz, querido, que quando Moisés reúne o povo e diz: olha, vocês vão ter que espiar a terra. Eles separam 12 homens para espiar a terra. E disse: vão, espiem a terra, depois tragam um relatório. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Depois de 40 dias, vocês retornem e me dê o relatório. A Bíblia vai dizer que eles foram, passaram lá 40 dias. Ao retorno deles, Moisés novamente reúne toda a congregação, né? Vamos fazer aqui um culto e vamos ouvir o relatório dos espias. E entre os espias tinham 2. Esses eram diferenciados. A Bíblia diz que existia um espírito diferente na vida de Josué e Calebe. Aleluia. E esse espírito, querido, quando a Bíblia fala nesse espírito, não era o espírito de Deus, não, era o espírito dele mesmo. Está em E minúsculo. Mas só que eles resolveram crer. A diferença do cristão e daquele que não é cristão, querido, está muito alinhado a isso, a você acreditar e você crer nas coisas de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés, ao convocar a congregação, e disse: vamos ouvir o relatório. E a Bíblia diz que os 10 espias começaram a dizer: disse, olha, Moisés, realmente é uma terra que mana leite e mel. É uma terra que os frutos são grandes. É uma terra que jorra água. Há uma abundância muito grande naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que eles trouxeram um cacho de uva. Foram 2 homens para carregar esses 2 cachos de uva. Imagina só. Só que os 10 espias começaram a trazer um relatório negativo. E eles começaram a dizer: Moisés, porém, eu começo a conjecturar, querido, a Bíblia não diz isso, isso já é comigo. Eu começo a entender o povo já murmurando, chorando, e dizendo: olha, Moisés, Deus nos enganou, porque a terra que o Senhor mandou a gente espiar é uma terra de gigante. Já tem gente habitando lá. Esse período que nós passamos no Egito, ele já estava sendo, aquela terra, aquela cidade já estava sendo habitada. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que eles inflamaram o coração do povo. Olha só, além de trazer uma má notícia, eu não sei se você conhece alguém assim. Louvado seja Deus. Eu acredito que as notícias de São Paulo foram as melhores possíveis. Louvado seja Deus. Não é de hoje que se conta. Mas você já reparou, irmãos, que assim como o povo de Israel, tem muita gente que é uma velocidade para dar mal notícia que é incrível. É o pessimista,
é o complexado. Existe no nosso meio, infelizmente existe. Tem pessoas que se assustam. Olha só a visão que os homens tiveram. Disse Moisés, ainda te digo mais. Os homens eram tão grandes que nós ficamos tão pequeno, que ele nos víamos como gafanhoto. E nós éramos gafanhoto aos olhos deles. Meu Deus, isso é complexo de inferioridade, irmãos. Você há de concordar comigo. Porque o que Deus tem preparado para nós é coisa grande. Louvado seja Deus. Se o Senhor não quisesse dar a terra ao povo de Israel, Ele não teria prometido. Aleluia. O que Deus te prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Então se prepare. Aleluia. Desculpa aqui. Traz todo um relatório. Aí Caleb se apresenta, né? Um crente lá da Assembleia de Deus, do Bom Jardim, oportunidade. Realmente a terra é uma terra de gigante, dos anaquins, mas eu recebi uma promessa de Deus. Aleluia. O que é, querido, você crê? Existe um ditado aí que diz assim, que aquele que tem promessa de Deus, não. Eu já preguei sobre isso, mas deixa eu desfazer isso, desconstruir isso. Você sabia que quem tem promessa de Deus morre? Falece. Você sabia disso? Porque vai depender do crer. Deixa eu te perguntar aqui algo. O Senhor, Ele fez uma promessa ao povo de Israel. Fez ou não fez? Fez, né? O Senhor disse que iria dar uma terra a eles, uma terra que manava leite e mel, não foi isso? E a terra era boa. Aí, o povo duvidou, o povo não acreditou. Caleb traz um relatório e diz, olha, nós iremos herdar essa terra. O povo estava acostumado, querido, com sofrimento. Lá no Egito, de escravidão. Estava trabalhando numa terra em que não ganhavam nada. A comer pepino, a cebola. Sendo humilhado, escravizado. Diante do relatório todinho que os outros 10 trouxeram, a Bíblia diz que o povo começaram a chorar. Imagine aí uma congregação de mais de 3 milhões de pessoas chorando ao mesmo tempo. Nós temos aqui mais ou menos 200 crentes. Imagina 200 crentes aqui chorando. Com um relatório que os 10 trouxeram, um relatório negativo. Aleluia. E às vezes, as pessoas escutam mais o relatório negativo do que o positivo. Infelizmente. A gente já trabalhamos um período com alguns irmãos que a gente sabe como é isso. Muitas vezes a gente traz um relatório positivo, sempre tem alguém contra. Ah, não vai dar certo não. Quantos, meu irmão, não foi só um não. Chegaram para o pastor Gedaís, pastor, esse negócio não vai dar certo. Já é a terceira ou é a quarta metodologia que o senhor traz, esses propósitos não vão dar certo. Querido, vai dar certo, está dando certo, Deus está abençoando, Deus está prosperando, Deus está nos dando visão de reino, de crescimento, de consciência. Quando a nossa consciência começa a mudar, a gente começa a entender que o reino de Deus está sendo plantado. Porque se a nossa mente não mudar, se a gente não entender o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente vai continuar na mesmice. Aleluia. É porque tem pessoas que têm um espírito de complexidade, inferioridade, né? Como diz aí o irmão. É porque tem gente que chega e diz assim, ah, eu não posso nada, eu não sei nada, né? Só quem pode é o irmão. Querido, quando Deus te der uma visão para você olhar a terra, para você olhar a cidade, vai e comece a contemplar o que Deus vai fazer na tua vida, através da tua vida. Não é porque o lugar que você está morando que Deus não vai te abençoar, não. Deus vai te abençoar. Você começa a imaginar o melhor emprego na melhor empresa, porque Deus vai te dar. Nós temos uma juventude aí, querido, que vai voar, que Deus vai abençoar. E nós iremos ver essa juventude engajada no reino de Deus, trabalhando para o Senhor. Pessoas assim do mais alto escalão da nossa sociedade. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Vai depender do teu relatório.
Aleluia. Se você for para uma cidade e começar a ver, meu filho não pode estudar aí porque eu não tenho condição. Esse carro eu não tenho condição nem de pagar o IPVA. Querido, você comece a se ver. Você comece a olhar e a observar você no melhor carro, na melhor casa, no melhor apartamento. Pastor, a mensagem de hoje é de autoajuda. Não, querido, é a ajuda do céu. Aleluia. Comece a entender que Deus preparou o melhor dessa terra para nós. E nós estamos perdendo tempo. Aleluia. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que eles se viam como gafanhotos. E o povo olhava para ele como gafanhotos. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus nos der uma missão, entenda que você pode. Não duvide, querido, de você mesmo. Muitas vezes nós interpretamos humildade com complexo de inferioridade. Isso é que é verdade. Existe muita gente que mora debaixo de uma ponte que é arrogante. Existe muita gente rica que são humildes. Como também tem pobre humilde, como também tem rico arrogante. Eu me lembro que uma vez eu estava num sinal e uma pessoa foi e pediu ajuda. E foi do meu lado. Eu acho que alguém já ouviu essa história. E o camarada deu 10 centavos. Ele pegou os 10 centavos e jogou, devolveu. Isso é humildade? Teve um dia que eu parei no sinal novamente. Aí veio uma estudante. Ela disse que era até estudante na UFC. E disse, olha, eu vou participar de um seminário e tal. E falou. E eu preciso de uma ajuda porque eu vou estar indo para outro estado. Eu digo, infelizmente eu não posso. Se ela tivesse olhado para o carro que eu estava, da empresa, ela tinha visto logo que eu era liso. Mas ela não olhou. Aí, ela falou, eu disse, infelizmente eu não posso. Ela disse, não existe coisa pior do que eu perder meu tempo lhe falando isso e não receber nada. Eu digo, imagine só se não estivesse pedindo, né? Quem estava pedindo era ela. Eu digo, eu quase dizia, você precisa fazer um curso pelo menos para pedir. Porque tem gente que sabe pedir, irmão, nem que você não tenha, você dá. Jesus, vou nem dizer quem é não. Aleluia. De vez em quando ele costuma ir na grife, né? Não vou nem dizer. Stefan Vicente, mais ou menos, né? De vez em quando ele vê lá e... Pois bem, irmãos, então não confunda complexo de inferioridade. Salomão, ele vai dizer lá em Eclesiastes, olha só, preste atenção, Eclesiastes capítulo 10, versículo 7, se não me falha a memória, ele vai dizer, um escravo andando a cavalo e um príncipe andando a pé. O que foi que ele quis dizer com isso? Porque tem muito príncipe que tem a mente de escravo. E tem escravo com mente de príncipe. Louvado seja Deus, querido. Nós não somos mais escravos, mas nós servimos a Deus com prazer e com alegria. Você é um príncipe, você é uma princesa, e nós somos filho do rei. E eu vou lhe dizer, o melhor dessa terra, o Senhor tem preparado para mim e para você. Está na hora da gente crer e acreditar, querido, na promessa de Deus. Aleluia, não importa o teu sobrenome, não importa o lugar que você está, mas simplesmente creia na palavra do Senhor. Aleluia. O que me chama a atenção é que quando Moisés ele chega, vê a multidão chorando, murmurando, aí Caleb chega diante de Moisés e diz, olha Moisés, Deus falou. Moisés, Deus falou. E o que foi que Deus falou, querido? Subamos animosamente e tomamos a terra em herança. Só que a maioria não creu.
Deixa eu lhe dizer, Deus fez uma promessa ao povo de Israel, não foi isso? Que eles iam herdar a terra prometida. O povo morreu de frio? Os irmãos vão me responder. O povo morreu de frio? Morreu de sede? Morreu de fome? Morreu de calor? Entraram na terra prometida? Me responda com não. Mas o Senhor não tinha prometido. Mas eles não creram. A Bíblia vai dizer, querido, que depois que todos morreram de 20 anos para cima, Deus ele fez o seguinte: eu vou matar esse povo, Moisés. Mas Senhor, não faça isso não. Moisés, o negócio mudou. E eu vou matar esse povo. A Bíblia diz, querido, que o povo começou a circular um período ou um trajeto que duraria poucos dias. Mas Deus fez o povo circular durante 40 anos. Por quê? Porque o povo não creu na promessa. A incredulidade, querido, impede a promessa de Deus chegar nas nossas vidas. Ela anula a bênção de Deus nas nossas vidas, a incredulidade. A Bíblia diz que o povo começou a peregrinar, a andar pelo deserto durante 40 anos. E a Bíblia diz que depois que aqueles que receberam a promessa morreram, de 20 anos para baixo foram os que ficaram vivos. Sabe quem foi que sobreviveram? Só Josué e Calebe. Quem tem a promessa de Deus passa pelo deserto, mas não morre. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem tem a promessa de Deus não morre, queridos. Entenda isso. E a Bíblia diz que Josué e Calebe foi que herdaram juntamente com outra geração. A Bíblia me faz entender isso. O povo que saiu lá do Egito morreram, mas houve uma geração que foi formada durante esses 40 anos. E esse povo, juntamente com Josué e Calebe, conseguiram herdar a terra prometida. Mas a Bíblia diz que depois que eles morreram, Moisés já tinha morrido também. O líder já era Josué e não mais Moisés. Aí Calebe chega para ele e diz assim: olha Calebe, olha Josué, eu recebi uma promessa do Senhor. Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85 anos. E hoje a minha força ainda é a mesma. Imagina só, tem muita gente aí com 40 anos morto. Agora tu imagina um homem já tinha recebido uma promessa com 40 anos, ele estava com 85, tinha se passado quantos anos? 45 anos. E a Bíblia vai dizer que a força de Calebe ainda era a mesma. Isso é normal? Não, irmãos, isso não é normal. Mas sabe o que é que eu entendo? É porque quando Deus ele nos faz uma promessa, querido, ele vai te conservar, mas a promessa vai se cumprir, se você crer. Aleluia, não importa o tempo, Deus vai te conservar, e você vai ver a promessa de Deus se cumprindo na tua vida, na tua família. Louvado seja Deus, na igreja. Aleluia. A parte mais difícil está aqui. Josué abençoa Calebe e disse: pois vai Calebe, toma aí a terra. Calebe, quando chega lá, irmãos, imagine só o tamanho de Calebe para um gigante de 3 metros. Vamos supor que ele tivesse a minha idade, 1,73 m, e um gigante de 3 metros, né? Mais ou menos essa coluna. E Calebe disse que foi lá e não sobrou nenhum dos gigantes. Os Anaques ou os Anaquins, todos eles morreram, porque o Senhor estava com ele. Ele creu, querido. Aleluia. Entenda que o mistério que Deus tem nas nossas vidas vai depender de você crer. Muitas vezes nós só murmuramos, igual o povo de Deus fizeram. Olha só, a Bíblia diz que Jairo estava andando, conversando com Jesus, quando de repente alguém chega para ele e diz: olha Jairo, não incomode mais o mestre não, porque a tua filha já está morta. Jairo, quando ele ia abrir a boca, o Senhor pega na mão dele e disse: crê somente. Ele ia perder a bênção.
Mas o Senhor impediu que ele dissesse alguma coisa. Disse: olha, Jairo, crê somente. Então nessa noite, querido, creia. Creia que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Muitas vezes nós não vimos, nós não contemplamos, mas o Senhor está trabalhando. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que possuiu Caleb em herança Hebrom. A terra foi dele. Louvado seja Deus. Existem muitos desafios nas nossas vidas. Existem muitos gigantes nas nossas vidas. Gigantes espirituais, humanos, financeiros. Mas se você crê, Deus, Ele vai te dar a vitória. Só que Caleb, a Bíblia diz que Caleb, ele foi lutar. Às vezes a gente recebe a promessa e fica, na moleza, esperando de mão beijada. Deus não vai te dar não, meu filho. Te levante, lute, estude, trabalhe, faça a obra de Deus e você vai ver a vitória em nome de Jesus. Deus quer ver o seu esforço. Aleluia. E Deus, nessa noite, Ele está assinando um documento chamado reintegração de posse. Aqui hoje no Bom Jardim, aquilo que você achou que tinha perdido, Deus, Ele está te dando novamente. Louvado seja Deus. Então tome posse. Louvado seja Deus. Os gigantes estavam se apossando da terra. Mas, querido, deixa eu te dizer, o documento de compra de terreno estava na mão de Caleb, porque o Senhor tinha prometido a ele. Louvado seja Deus. Não, querido, entenda uma coisa. Por que você deixa as pessoas matarem os teus sonhos tão fácil? Querido, nem o inimigo, ele pode interromper os teus sonhos. Mas muitas vezes, alguém chega com uma palavra negativa e você fica triste, desiste de vir para a igreja. Ah, é muita luta, é muita perseguição. Não desista. Louvado seja Deus. Para encerrar, eu quero contar aqui uma história. Louvado seja Deus. Eu queria até pedir os meninos que viessem aí, os músicos. Mas eu quero contar aqui uma história. Essa história, querido, eu li essa história. Essa história é de uma águia e um caramujo, né? E outra tradução aqui, caramujo é o famoso caracol, né? A história vai dizer que a águia chegou para o caramujo e disse assim: olha, caramujo, vamos subir até o topo, fazer aqui uma aposta até o topo dessa montanha. O caramujo olhou para a águia e disse: tô dentro, bora. Quando ele disse isso, a águia voou, né? Voou, atravessou as nuvens. Era uma águia. Com poucas horas, ele chegou no topo da montanha. Aí ela olha e disse: puxa vida, meu Deus, me perdoa. Como é que eu vou fazer um negócio desse com um caramujo? O caramujo, ele não voa, ele não anda, ele se arrasta. Ela se arrependeu, mas ela achou aquelas montanhas tão bonitas. Aí a águia resolveu morar lá. Passou o tempo. Um ano depois, querido, a águia se levanta, vai tomar um banho de sol, quando de repente ele avista quem? O caramujo, ó. A águia olha para o caramujo e disse: caramujo, você aqui? Você levou a sério? O caramujo olha para ele e disse: olha, enfrentei deserto, enfrentei vale, enfrentei tempestade, deu vontade de desistir, de parar, mas eu persisti, eu cheguei até aqui. Sabe o que eu quero lhe dizer, querido? Pastor, o que você quer dizer com isso? É que talvez, querido, tenha alguém no nosso meio que é uma águia, que teve a sorte na vida, que chegou no lugar mais rápido. Mas se você se acha um caramujo, não desista não, que você vai chegar lá também. Alguém teve só a sorte, mas você mesmo se arrastando, mesmo sem voar,
mesmo sem poder andar, você vai chegar lá. Ainda te digo mais, o teu currículo vai ser mais forte. Louvado seja Deus, vai ser aprovado por Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, querida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está nessa noite querendo, queridos, que nós entenda algo. Que nós vamos chegar lá não é porque somos fortes, mas é porque nós cremos no Deus das causas impossíveis. Aleluia. A Bíblia diz assim: tudo é possível ao que crê. Ou a Bíblia vai dizer: todas as pessoas irão chegar lá. É mais ou menos assim que a Bíblia diz? Tudo é possível a todas as pessoas? Não. Tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. Deuteronômio vai dizer que a águia, quando ela tem os seus filhotes, e os seus filhotes crescem, mas fica ali acostumado no ninho, agasalhado, né, macio, todo dia comidinha na boca, a águia vai deixar. Só que a águia percebe que os filhos têm que voar. Sabe o que ela faz? Ela quebra o ninho, pega os filhotes e joga de despenhadeiro abaixo. Sabe, Deus está quebrando, querido, o nosso ninho. O lugar que nós temos ficado acomodados, bem confortável. Deus quer mudança. Deus quer nos dar o sobrenatural. Mas para isso nós temos que voar. Porque você nasceu foi para voar. Você acredita nisso? Diga amém. Você é uma águia, querido, também. Louvado seja Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.